Olá amigos prevencionistas, vamos para mais um vídeo para o canal Tem Segurança. Desta vez falaremos sobre um assunto que é falando para quem não quer ouvir. Roda a vinheta. Antes de iniciarmos o vídeo, já peço para você que não é inscrito no canal, se inscrever aí embaixo aí, né? No final do vídeo deixar seus comentários, enfim, participar com a gente aqui, né? Dizer o que você está achando dos vídeos, dar sugestões, fazer perguntas, enfim. Fique à vontade aí, o canal é de vocês. Bem, esse assunto me surgiu devido a muitos anos que eu tive de experiência em treinamentos, que é exatamente como você vai falar para pessoas que nem sempre estão interessadas em ouvir o que você vai falar. E não é porque elas são pessoas ruins ou funcionários ruins, é porque boa parte dos treinamentos que nós fazemos, eles são repetitivos. Você vai falar sobre proteção respiratória, você vai falar sobre proteção das mãos, proteção aditiva, enfim. São coisas que eles estão acostumados a ouvir. E isso acaba tirando o interesse das pessoas. Né? Todo ano se repete a mesma coisa. Né? E eu passei por isso muitas vezes. Né? Então, a gente tem que partir do princípio que as pessoas que estão na sala, né, elas estão ali por uma obrigação. Elas não estão por vontade própria. Elas foram convocadas para o treinamento. Então só isso aí já é uma coisa que para elas não é legal. Entre aspas, porque boa parte delas estão querendo sair da área de trabalho, dar uma saída realmente, ficar fora um pouco da hora de trabalho, do local de trabalho. Mas aí eu pensei, o que a gente pode fazer, né, para melhorar isso, né, para tornar realmente os treinamentos mais interessantes para os treinandos. Aí me surgiu algumas coisas, algumas perguntas. Por exemplo, qual treinamento você vai ter que fazer? Na minha concepção, os treinamentos deveriam ser sempre montados, né? Tirando aqueles que são obrigatórios, baseado nas estatísticas da empresa. Então, as ocorrências que tem na empresa, a partir dessas ocorrências, você monta os seus treinamentos. Então, daí você responde essa pergunta. Qual treinamento fazer? A outra pergunta é, para quem que vai ser esse treinamento? Então não adianta você fazer um treinamento de proteção dos olhos, por exemplo, para quem não tem esse risco nas atividades dele. Então, as pessoas, o alvo do seu treinamento são as pessoas que estão expostas àquele risco. E que, por consequência, né, você vendo a estatística, você viu que teve situações em que essas pessoas se colocaram em risco. Ou houve realmente algum acidente. A outra coisa é onde você vai fazer esse treinamento. Qual é o local que vai acontecer esse treinamento? Então isso precisa estar definido. Vai ser lá na área? Existe um local específico para você fazer esse treinamento lá na área ou não existe? Tem uma sala de treinamento já própria do setor de treinamento ou tem do setor de RH e todos os treinamentos são feitos ali? Se for assim, você já sabe que é um local específico para isso. Mas pode acontecer de você ter que fazer um treinamento em um local que não foi preparado para isso. Ele não é o local de treinamento exatamente. Então você vai ter que ir lá, dar uma olhada, ver quais são os recursos que tem, como que é a sala, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Bom, a outra coisa é material. Quais são os materiais que você vai utilizar nesse treinamento? Você tem esse material pronto? Você acha interessante acrescentar mais alguma coisa mediante o que você viu durante essas pesquisas para montar esse treinamento? Então o material tem que ser um material chamativo, um material bem interessante para que chame a atenção dos treinandos realmente. Né? E voltando naquela questão dos treinamentos que são anuais, então é legal você também dar uma mudada, fazer alguma coisa de diferente. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vou dar algumas dicas para vocês aí. Definir o responsável, né? Quem que vai ser o responsável pela elaboração do treinamento, se esse treinamento ainda não existe. Tem alguém do próprio departamento de segurança, envolve mais pessoas da área, do setor de RH, um setor de comunicação, se a empresa tiver, né? Enfim, juntar esse pessoal, se for o caso, para elaborar esse treinamento. Não é interessante você fazer sozinho, né? É bom ter mais pessoas participando. Bom, e agora falando do palestrante ou do técnico de segurança que vai fazer esse treinamento. Né? E aí, quando se fala em treinamentos internos, né, do próprio departamento de segurança, vai fazer esse treinamento. Então não é preciso pensar nos profissionais que farão esse treinamento, porque você já tem essas pessoas ali dentro e já conhece dos assuntos que vai ser abordado. E aqui, né, eu vou trazer algumas coisas aí. O assunto, então, tem que
tem que ser interessante para chamar a atenção de quem vai participar do treinamento. E é interessante que essas pessoas, os treinandos, participem realmente do treinamento. Porque é o seguinte, nos treinamentos vai ter alguns tipos de pessoas. Tem aqueles que realmente estão interessados. E ele vai lá e se interessa, ele presta atenção, ele até participa, faz pergunta, né, no treinamento. Esses aí você não precisa se preocupar com ele. Né? Aí tem aquele que ele finge que está interessado, ele está lá, mas na verdade a cabeça dele está em outro lugar. Né? Então ele não está ligando muito para aquilo, mas ele também fica na dele. Né? E tem aqueles que demonstram já, logo que chega na sala você já percebe que ele não está nem aí com o treinamento. Se for permitido estar com o celular, provavelmente ele vai estar com o celular na mão em alguns momentos. Eu não permitiria, né, isso aí, né? Eu já deixaria claro que não poderia usar celular. Mas tem outras coisas, né, que as pessoas, às vezes saem da sala, pedem para sair e tal, né? Às vezes fica conversando, tem outros que dormem, né? Dá uma cochilada. Então, isso que você vai enfrentar num treinamento que as pessoas não estão interessadas no primeiro momento, né? Bom, e aí então, o que você deve fazer, né? Qual é o caminho para você fazer isso aí? Então, no primeiro caso aí, que as pessoas que estão interessadas no treinamento, é muito fácil falar para essas pessoas. Elas estão interessadas. Então, como dizia minha avó, né? Isso é canja de galinha, né? Falar para esses funcionários que estão lá e estão interessados, estão querendo saber, né? Pode ser que tenha funcionários novos, nunca passaram por esse treinamento. Tá? Então eles estão interessados. Aqueles que se fingem de interessados, esse já é difícil falar. Até porque não é tão fácil você identificar quem são eles. Né? Então já é um pouco mais complicado. Mas o terceiro tipo, aí, né, que é aquele que realmente não está interessado, é para esse que você tem que falar. Né? Porque provavelmente, se você fazer perguntas sobre esse treinamento para ele, ele não vai lembrar, ele já passou por esse treinamento, mas ele não vai lembrar porque ele já não prestou atenção na última vez. Então, para esses aí que você vai ter que convencê-los de que é importante que eles prestem atenção no treinamento. Né? E aí tem algumas coisas aí, né, que você pode fazer, né, que dá para você fazer, usando a sua própria experiência, né, para trazê-los para dentro do assunto, né, incentivá-los aí a participar de alguma forma. Né? Eu tenho assim eu tinha, né, uma forma bem gostosa de comandar um treinamento, porque eu tinha sempre histórias para contar relacionadas ao assunto do treinamento. Isso, histórias que aconteceram na própria empresa, ou coisas que eu ouvi de outras empresas, mas sempre quando a coisa estava começando a ficar meio maçante, eu entrava com alguma coisa que não estava ali naqueles slides que eles estavam vendo lá na tela. Uma coisa fora daquilo. Apesar do treinamento, a maioria era de 1 hora, né? Se você ficar falando, acaba que a pessoa realmente perde totalmente o interesse. Então eu botava algumas histórias no meio, né, coisas que aconteceram lá. Né? Outra coisa é você usar assim textos rápidos que aparecem na tela lá, mas que estão ligados ao assunto principal, né? Aparece na tela e você já tira, né? E aí você comenta sobre aquilo. Né? Eu sempre usei de dinâmica, então eu recomendo o uso de dinâmica nos treinamentos, mesmo em treinamentos curtos, faça alguma dinâmica. Não fique só falando. Tem alguma coisa em mão lá, né, para realmente trazer as pessoas para dentro desse treinamento. E aqui, né, eu vou relatar um caso que aconteceu comigo. Né? Eu fui fazer um treinamento, era um horário bem ruim, começava às 14 horas o treinamento. Né? Esse pessoal entrava às 14 horas, né, para trabalhar, então quando eles entraram, eles já foram direto para a sala de treinamento. Veja bem, a sala de treinamento, o local que eu ia trabalhar, que eu ia fazer esse treinamento, não estava muito agradável. Estava bastante quente, né? E aí só isso aí já era bem complicado. Né? Então veja só, a pessoa já trabalha numa área quente, no caso deles era numa área quente, né? E eles vão para um treinamento de 1 hora em uma sala que parecia um forno, né? Tão quente que estava, às 14 horas, né? Isso com ventilador e não resolvia, né? Depois fizeram sala de treinamento com ar-condicionado e tal, né? Mas nessa época não tinha. Então imagine só, né? Você prender atenção no pessoal que está nessa situação. Então você tem que ter jogo de cintura. Não é fácil. E aí, né, eu conheço um colega que enfrentou uma situação dessa, a mesma situação que eu estou falando, só que era outra área. E o pessoal que não se aguentava de calor lá, né?
Ele não teve dúvida, ele falou, pessoal, vamos parar o treinamento aqui, vamos sair todo mundo. Tinha um jardim muito bonito assim na frente do prédio, né? Isso, esse treinamento era na área. Eles desceram a escadaria e ele não teve dúvida, levou o pessoal lá para a área desse jardim e terminou o treinamento lá. É claro que para ele deu para fazer isso, no meu caso não daria, que não tinha jardim próximo. Mas ele fez isso e fez o treinamento normal, também não precisava mais de slides, essas coisas, ele tinha tudo na cabeça que ia falar, né? E foi um treinamento muito legal, depois ele contando pra gente, né? E aí, mais um caso aí que aconteceu comigo, né? Eu fui fazer um treinamento, era um treinamento sobre, por isso que eu falei da estatística, sobre a situação que a gente tinha lá, mais de 90% dos acidentes eram envolvendo esse tipo de coisa. Envolvia as mãos. Então o treinamento, a gente treinava todo ano porque era o que mais acontecia lá, né? A gente tinha muito trabalho manual. E aí, né, assim que o pessoal começou a entrar na sala, eu li na fisionomia de cada um, né, da maioria deles, né? Já vamos ouvir de novo aquela mesma ladainha, tudo aquilo de novo, é um saco, tipo assim, né, ficar aqui, né, 1 hora ouvindo isso. E eu comecei falando que era de suma importância que todos prestassem muita atenção, porque tinha novidades para eles. E quando eu falei isso, eu chamei a atenção deles, eles ficaram pensando, o que será que tem novidade, né? Porque era o mesmo treinamento que eles tinham ouvido no ano anterior. Então o que eu estava trazendo de diferente, né? E daí eu chamei a atenção, eu despertei a atenção deles. Eles começaram a prestar atenção. E depois dos 15 minutos falando exatamente o que eles já sabiam, que estava tudo lá nos slides, né, que já tinham conhecimento, né? Eu parei. Dei uma parada e fiz uma dinâmica. Todo mundo participou, todo mundo se movimentou e tal, né? Bem rápido. Foi uma dinâmica bem rápida. Né? Assim, sei lá, uns 4, no máximo 5 minutos de dinâmica, para não impactar também nos assuntos que eu tinha que falar do treinamento, né? E aí, voltamos para o assunto de novo, para o treinamento, né? E, logicamente, que a dinâmica que eu fiz tinha tudo a ver com o que eu estava falando, né? E aquilo ali, para eles, foi assim uma coisa, foi novidade, porque eles estavam há anos passando por treinamento que era tudo igual. Todo mundo falava a mesma coisa, terminava o treinamento, não assinava e eles iam para a área, o técnico de segurança ia também voltar para o seu departamento. Só que eu fiz algo diferente, que chamou a atenção deles, né? E aí, para mim, né, foi assim, até uma surpresa, não esperava aquilo, né? Mas no final do treinamento, eles me aplaudiram. Eu não estava pensando nisso, né? Mas eles me aplaudiram. E aí, eu percebi que realmente eu tinha feito algo diferente, que eles gostaram, né? E eu era bem novo de técnico nessa época. Então, foi assim, usei minha criatividade na hora ali, né? Na hora não, na verdade eu havia pensado sobre isso já antes. Falei, o que eu vou fazer lá de diferente? Porque eu sei que eles estão acostumados com isso, né? Enfim, então foi um treinamento diferente, falando as mesmas coisas que eles já estavam acostumados a ouvir, e todos ali participaram realmente do treinamento. Então foi muito legal, né? E aí, então falar, como está no título do vídeo, né? Quando a gente vai para um treinamento, dependendo do treinamento, a gente está ciente de que realmente a boa parte deles não estão interessados no que você vai falar, porque eles já sabem o que você vai falar. Então, aqui é um exemplo de como você pode mudar isso, né? Você pode melhorar, né, os seus treinamentos. Então, fazer com que os funcionários participem, que eles realmente tenham prazer de estar ali naquele tempo, né? É 1 hora, às vezes é menos um pouco, às vezes um pouco mais, né? Mas que ele saia dali com alguma coisa, que ele absorveu algo a mais do que aquilo que ele estava acostumado a ouvir. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje, né? Falando um pouquinho, né? Porque a gente vive disso, né? Nós, técnico de segurança, né? Boa parte da nossa vida, a gente está orientando pessoas através, seja de treinamentos ou outra forma, né? Mas a maior parte são treinamentos. E aí, fazer com que as pessoas gravem aquilo que você está falando é a sua missão. Então, use todos os recursos que você puder. Então, como eu usei desses recursos aí, né? Como eu falei que era com as mãos, né? Então eu fiz dinâmica voltada para as mãos. Tem algumas coisas que talvez você já sabe, já viram, né? Que é abotoar só com... desabotoar a camisa, abotoar só com a mão e tal, né? Mas esse que eu fiz foi totalmente diferente, porque eles tiveram que levantar, tiveram que se movimentar na sala. E aí, se vocês tiverem interesse que eu conte exatamente o que eu fiz, deixa aí no comentário que eu falo exatamente como que eu fiz essa dinâmica. Valeu? Comenta aí para nós então. E tamo junto. Até mais.